Anteriormente, em My Wife as a Kung Fu Teacher, vimos Li Fan chegando na hora que aquela garota estava sendo importunada, e quando ela pede ajuda às pessoas ao seu redor, ninguém sequer moveu uma unha. Porém, o nosso protagonista chega nesse momento e diz que viu tudo que ele estava fazendo com ela. E aí, pessoas, cá estou eu para mais um vídeo sobre manhwas da interwebs. E mano, essa aqui é a parte 2 de um manhwa que ele foi super bem aqui no canal. Porém, eu tenho uma notícia muito triste para dar para vocês, é que infelizmente ele tá em hiato e não ganha capítulos já faz um tempo. Mas bom, pelo menos a gente conseguiu passar por ele e não deixamos cair no total esquecimento. E claro, muito obrigado aos mais de 20k de inscritos, sério mano, vocês são demais. E agora, eu acho que a nossa nova meta é de 25k, velho, que loucura. É isso, bora pro recap. Ao ver o que estava acontecendo, Li Fan pede para que ele fique longe da garota, pedindo para parar de encher o saco dela. Ao ver essa atitude, o pervertido automaticamente fica pistola e se pergunta como alguém como ele tem coragem de bater de frente. A verdade é que o maluco era bastante temido ali naquelas áreas e ninguém era burro o suficiente de querer peitar ele. O prota diz que nunca ouviu nenhum rumor assim e que também tá pouco se lixando pra isso. E se ele não ficar ligado, vai levar uns tabefs. O carinha diz que pode vir e pode acertá-lo na cabeça. Mas nessa hora, Li Fan dá um socão no chão, fazendo assim um buraco no meio do asfalto. As pessoas ao redor, ao ver essa cena, logo deduzem que ele sabe Kung Fu e ficam desacreditadas ao olhar para aquilo. O maluquinho já tremeu na base e diz que tinha umas coisas para resolver. O moleque não tancou o prota. E quem diz que o Li Fan ia deixar ele sair de boa e o faz se ajoelhar e pedir perdão, além de prometer não ficar mais importunando a menina. E depois disso, ele até agradece ao protagonista por deixá-lo ir de boa. Porém, enquanto garantia para ela que ele não ia mais encher o seu saco, o plot twist vem forte. Pelo visto, a guria não batia bem da cabeça e fica fazendo o bico depois de ser ajudada. O Li Fan fica embasbacado com esse comportamento, já que o próprio acabou de livrar ela de uma enrascada, e era esse agradecimento que ele estava recebendo. Mas pelo visto, a garota era meio doidinha das ideias e fala que esse tipo de atitude todo mundo já fazia, e essa parada de socar o chão era apenas para conquistá-la, mas que um truque barato desses não ia funcionar. O prota não fazia ideia do que ela estava falando. A guria pede para que ele fique bem longe dela e também não deseja vê-lo na sua frente nunca mais. Ao falar isso, ela entra no ônibus e o deixa com cara de tapioca amassada. Mas do outro lado da rua, um cara misterioso fica impressionado em como ele não tinha fugido perante a líder da união sindical e não vai perdoá-lo por fazê-la perder tempo, e com sua mão acaba quebrando a mesa do restaurante onde ele se encontrava, o que deixa o dono com muita raiva. E enquanto ia partir para cima do prota, ele diz que vai chamar a polícia se ele não resolver aquilo. É então que ele acaba voltando e deixa o Li Fan pra lá no momento. Na faculdade, alguém levanta a mão para fazer uma pergunta, e essa era a diretora Murong. Porém, a pergunta não era para a professora, e sim para um aluno, que no caso era o Li Fan, que estava basicamente dormindo no meio da aula. Tudo normal por aqui. Ela pede para que ele responda uma questão sobre a história moderna. O coitado do prota não fazia ideia do que ela estava fazendo ali, mas ela pede para que ele responda rápido. Mas é claro, o Li Fan não sabia a resposta, e a diretora acha impossível alguém não saber algo tão básico, e diz que caso ele não responda, o próprio não era digno de continuar dentro da sala. Ele pergunta o porquê disso, mas ela fala que como ele era um estudante amoroso, ela pode deixá-lo na classe, e o prota, como é gado, até se ilude achando que ela gosta dele, porém, ele só poderia ficar lá se estivesse na posição de cavalo, o que deixa ele frustrado. Em outro dia, o Wang Qiang, sim, o carinha que apanhou do prota naquela hora, havia conseguido uma Porsche e uma garota estava querendo sair com ele. Porém, o maluco estava interessado mesmo era na diretora Murong e estava pouco se preocupando com aquela guria. Ele acredita que agora com esse carro vai ser difícil ela recusar o seu convite. Porém, ao olhar para o lado, Li Fan vinha em sua direção. Ele pergunta se estava indo para casa e se implorar bastante, pode até levá-lo no porta-malas. Porém, o prota diz para tirar aquele carro velho do seu caminho e se encher muito seu saco, vai levar uns tabefes igual da última vez. Mas interrompendo os dois, aquele carinha do restaurante diz finalmente ter encontrado o protagonista e agora vai finalmente dar uma surra nele. O Li Fan fica sem saber o que está acontecendo e também quais são os seus motivos, mas sem tempo para pensar, ele é atacado, mas que com sorte consegue desviar. O protagonista não estava gostando muito dessa situação, pois ele parecia ter mais habilidade que ele e procurando algum lugar
lugar para se esconder, ele acaba indo para trás do carro do Wang Qiang e o maluquinho usa uma habilidade que faz o carro sair rodando no meio da pista. E o Qiang vê a sua alma saindo do seu corpo. O Prota tenta explicar que ele não queria se envolver com ela, pois o próprio acredita que todos esses ataques são por causa que ele se casou com a diretora Murong. Porém, isso estressa ainda mais aquele maluco, que parte com tudo pra cima do Li Fan. Mas na sua cabeça, a voz da diretora Murong pede para que ele não fique com medo e o encare com coragem. Colocando seu poder à prova, ele vai arriscar e combate o seu ataque. E depois de um choque de força, o corpo do maluco foi voar longe. Nessa hora, o Prota vê o quão forte sua habilidade é. E no chão, o carinha diz que acreditava que ele não sabia muito sobre Kung Fu. Li Fan diz que quem começou foi ele, e ele não iria se responsabilizar se ele tivesse se machucado. Porém, o cara diz que quando se curar, iria voltar novamente. E o Prota pede para que ele nunca mais volte a enfrentá-lo. Mas em suas costas, Murong aparece e diz que como seu marido, ele não poderia dizer essas coisas covardes. Li Fan diz que não é justo ele passar por esse tipo de coisa, já que bom, o próprio não provocou ninguém. Mas ela fala que como uma líder de artes marciais, muitas pessoas querem desafiá-la, e como seu marido, isso acabava sendo dividido com ele. Mas de qualquer forma, Li Fan continua dizendo que não é justo. Ela diz então que eles podem cancelar o casamento, o que faz o Prota mudar de opinião na hora, e diz que precisa continuar os seus exercícios para ficar mais forte. Então, já aproveitando, a diretora Murong pede para ele voltar correndo para casa, mas meu amigo o Prota estava com as pernas exaustas, já que bom, o mesmo passou muito tempo na posição de cavalo, mas mesmo assim iria sair correndo. Para variar, chegando em mais um carrão, Wang Qiang estaciona em frente ao Li Fan e a diretora Murong, e saindo do carro com uma rosa na boca, ele pede para levá-la até em casa, porém a própria diz que não precisava, e ela mesma iria sozinha. Qiang pede para ela dar uma chance a ele, mas cortando o assunto, Murong diz que ela já tinha um noivo, e chamando o Prota de querido, pede para ele para casa. O Qiang fica sem acreditar em como ele pode ser melhor que ele, e a pergunta se ela estaria mentindo. A própria fala que o Qiang era mais bonito e rico, mas de qualquer forma ela preferia o Li Fan, o que deixa ele bem iludido. Qiang fala que ela é de status nobre e com isso merecia ir embora em uma Mercedes. Ela fala que isso seria uma boa ideia e nesse momento a sua governanta chega em uma, dizendo que a levaria para casa. E ao entrar, pede que Li Fan volte para casa logo e correndo em sua direção, Qiang não acredita que a perdeu para o protagonista. Ao chegar em frente à sua casa, ele é recebido com toda a atenção. Inclusive, os próprios vizinhos o olhavam mais do que o normal. Dentro de casa, Murong diz que ele demorou bem mais do que as outras vezes, e o Prota fala que era porque passou muito tempo na posição de cavalo, e isso o deixou bem mais cansado. Ela diz para se sentar e comer, pois isso recuperaria a sua estamina, já que ele ainda teria tarefas para fazer durante a noite, o que o deixa desacreditado, e enquanto come, ele pergunta quem foi o cara que o atacou mais cedo. Murong fala que o seu nome era Liao Bing, e ele era um jovem mestre do raio, e suas habilidades eram muito limitadas. O Prota fica pensativo, já que com habilidades limitadas ele fez até mesmo um carro voar. Se questiona o que um especialista conseguiria fazer. Ela então resolve mostrar algo para ele, e sua governanta mostra uma aura de sua habilidade, onde todo o seu QI interno percorre todo o seu corpo, e fala que para se tornar forte, tanto a sua força interna quanto externa devem complementar uma a outra. E o cara que ele enfrentou apenas tinha a força externa desenvolvida, pois tinha sido algo herdado dos seus pais. Ela também explica que a governanta havia treinado por 10 anos e com isso chegou ao nível profissional, e explica que havia 6 níveis, e quando você começa ainda é um novato, e depois de alguns anos se torna um praticante, e se ficar bem forte pode se tornar um profissional, e se você tiver um grande talento pode atingir o nível expert. Porém, apenas pessoas bem acima da média, depois de muito treino e tempo, poderia alcançar o nível mestre, e a própria havia treinado por 16 anos e por isso era mestre também. Porém, Li Fan percebe que até aí só havia 5 níveis e pergunta o que teria a partir de mestre. Ela fala que eles seriam os grandes mestres, mas que como são poucos, vivem escondidos. E como ela deu 11 anos de vida para o Li Fan, agora ela voltou para o nível expert. O Prota começa a se achar o bichão por ter uma força assim, mas nem todos são flores, já que a sua força externa era quase zero, e diz para ele praticar, pois se não fizer isso, a próxima vez que ele encontrar o maluco pode acabar indo de base. O que não era um problema, mas ela não queria ficar viúva. O protagonista se pergunta o porquê ele teria que lutar as suas lutas, mas ela diz que está dando toda a sua força para ele, e como seu marido ele deve a proteger.
proteger. Como ele é gado, aquilo já o afeta, mas a governanta recomenda ele escolher que tipo de Kung Fu vai lutar, e entre eles tem a técnica de espada, lâminas e até mesmo punhos. E como o Prota era um bobão, ele diz que quer aprender alguma técnica do dragão, que claro, nada assim existia, mas ele diz que todas essas técnicas são muito chatas e ninguém gostaria de ficar fazendo pose durante uma luta. Como já era de se esperar, isso deixa a diretora Murong com muita raiva, afinal aquilo era um completo desrespeito com o Kung Fu, e com um golpe quase fatal, acertou em cheio. A propósito, o nome do golpe era Deep Lip, e mesmo depois de um estrondo enorme e um grande estrago, a governanta não acreditava que ele ainda estava vivo, porém, não se importando, ela o chama de inútil e diz que não precisa se preocupar mais com ele, e é melhor abandoná-lo ali. Mas pelo visto, Li Fan não tinha amor à vida, e em meio aos escombros, diz que quer aprender as técnicas que ela havia falado, e diz que ele não poderia comer enquanto não desenvolvesse pelo menos o primeiro estilo. No outro dia, o Prota estava quebrado, e se questiona em como alguém pode bater tão forte apenas durante o treinamento, mas em sua mesa, uma garota deixa um bilhete, pedindo para o encontrar depois da aula. Porém, o Prota não acredita nisso, e acha que tudo isso é plano do Qiang. Do lado de fora, enquanto fazia o número 1, ele é abordado por Li Fan, perguntando se ele ainda não tinha aprendido a lição. O Qiang pergunta se ele tá ficando maluco. Enquanto se afasta, o carinha de antes aparece de novo, dizendo que vai derrotá-lo dessa vez. E após desferir um ataque, ele vê que o protagonista está intacto, e usando a mesma habilidade que a diretora Murong, ele o acerta em cheio, o fazendo vencer a luta, e alerta para que os dois fiquem longe dele. Ao voltar para sua casa, ele recebe uma notícia estranha, já que a diretora Murong diz que provavelmente estaria grávida. Bom pessoal, só quero dar um aviso bem rápido a vocês, é que eu tô gravando esse vídeo, o meu ventilador ele simplesmente morreu, velho, então eu tive que gravar nas pressas, então me desculpa se o áudio ficou meio bugado, mas eu tentei dar o meu melhor, beleza? É isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu e valeu!